Olá pessoal, esta videoaula é uma resolução de uma listinha de revisão aí, trabalhando um pouco sobre a circunferência trigonométrica e o estudo de sinal aí do seno e do cosseno nos quadrantes. O nosso exercício 1, ele pede qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio e ele vai falar as horas aí que são marcadas. Uma coisa importante a gente lembrar é essa questão aí que uma hora corresponde a 30 graus e um minuto corresponde aí a 0,5 graus, meio grau, né? Então, primeira dica é monte o relógio, desenha ele, acho que ajuda bastante. E vamos marcar aí o horário. 10 horas e 20. Eu gosto sempre de partir do minuto, então, ó, minuto tá no 4 aí, né, que são 20. E o ponteiro menor, ele passou um pouco do 10, ok? Lembra que o ponteiro maior e o menor, eles andam aí com uma certa correspondência e uma relação. Então a gente quer esse ângulo menor aí destacado em rosa. Uma coisa que a gente observa é que tem algumas horas inteiras já aí. Como assim uma hora inteira? Ó? Intervalo do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4 são horas inteiras. E eu vou ter aí 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 horas, que eu já sei que correspondem a 150 graus, porque cada uma hora é 30 graus. Minha questão é estudar esse pedacinho que falta aí. Se eu projetar esse pedacinho que faltou, pensando no sentido horário que o relógio anda, ele já partiu do 10 e andou um pedacinho aí que eu indiquei com a seta, ele passou aí 20 minutos desse tempo. Ou seja, esse pedaço maior aí do ângulo, ele corresponde aos 40 minutos aí que faltam aí para chegar às 11 horas. Ou seja, nós temos 40 minutos, que equivale. Vou fazer cada minuto vezes 0,5, ou seja, eu tenho 20 graus. Resultado aqui, só somar os dois aí. Eu vou ter 170 graus. Aí a gente vai ter o exercício B, que é 4 horas e 30 minutos. Novamente vou desenhar o relógio, passo a passo dele. Vou marcar o horário, 4 horas e 30, e tenho o ângulo menor. Novamente, nesse intervalo do ângulo menor, eu tenho só uma hora completa, que vai ser 30 minutos. Opa, desculpa, 30 graus. E aí eu tenho esse intervalo aí. E esse daqui é legal, porque é 4 horas e 30, então ele andou equivalente a 30 minutos. Ou seja, eu tenho aí 15 graus. Resultado final é só somar os dois. Eu vou ter 45 graus. Nosso exercício 2, ele é uma conversão aí de graus para radianos. A gente tem que ter a noção, assim, uma equivalência de 180 graus corresponde a π. Vou fazer isso nos dois, essa comparação, e vou montar uma regra de 3. E aí, percebam que eu estou fazendo os dois automáticos, porque os dois são o mesmo procedimento. Vou multiplicar em cruz, vou ficar com 180x igual a 145π. Do outro lado, 180x igual a 260π. Passo e isolo x dividindo. Pronto, isolei nas duas equações aí, nos dois itens, o x. Agora, a gente tem que prestar atenção e fazer a simplificação. É de extrema importância esse processo de simplificação. Então, ó, nessa daqui, no item B, eu consigo anular os zeros, já me ajuda bastante. Eu já tenho aí 26π sobre 18. Vou dividir em cima e embaixo por 2, vou obter 13π sobre 9. E essa já é a minha resposta final. Não tem como eu simplificar mais. Vamos ler o A. O A eu vou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por 5. E vou obter 29π sobre 36. E aí não tem como eu continuar. Não tem mais um divisor comum entre o 29 e o 36. E assim a gente acaba. Então é bem tranquilo aí, parte dessa regrinha de 3. Agora eu quero a conversão para graus. E eu estou em radianos. Uma regra, sim, podia usar a regra de 3? Podia. O que eu acho mais fácil, substitui o π por 180. A gente sabe que o π é igual a 180. Então, só onde tem o π eu vou colocar 180 graus. E vou fazer a operação de multiplicação e divisão. Vou obter, então, no item A, 108 graus e no item B, vou obter 240 graus. É bem simples, bem tranquilo de fazer. Eu acho mais fácil fazer essa substituição do que fazer aquela regrinha de 3 nessa situação, de converter de radianos para graus.
No exercício 4 da nossa lista de revisão, determine o número de voltas completas e em qual quadrante parou cada um dos ângulos. Então, o que a gente tem que ter noção é assim, se eu estiver trabalhando com graus, é bem tranquilo, é só dividir por 360 para saber o número de voltas completas. Afinal, uma volta inteira tem 360 graus. A gente vai fazer isso agora. Um ponto de atenção é quando está o sinal de positivo ou negativo. O positivo não vai estar, mas o negativo me indica que eu estou andando no sentido horário. E aí tem uma variaçãozinha no círculo trigonométrico, como a gente já viu aí nas outras videoaulas. Então, eu vou pegar 1935, dividir por 360, vai dar 5 e vai sobrar 135. Ou seja, ele deu aí 5 voltas e parou nos 135 graus, que está no meu quarto quadrante. Tá com dúvida dos quadrantes? Dá uma olhadinha que tem uma videoaula onde eu trabalhei aí a circunferência e aí cada ângulo nos quadrantes. Agora o menos 1300, vou fazer o mesmo esquema. A única coisa que eu tenho que destacar é que o menos está indicando que está no sentido horário. Isso vai ter uma influenciazinha no meu resultado final do quadrante, onde parou. A parte de determinar o número de voltas é igual. Divido por 360, vai dar 3. Restou aí então 220 graus. Então foram 3 voltas no sentido horário, né? Que é o sentido negativo. E ele parou no 220, só que no sentido horário, que corresponde a menos 220 graus. Uma coisa importante agora é você lembrar da circunferência no sentido horário. No sentido horário, eu parto do zero, menos 90, menos 180, menos 270. E aí eu consigo ver onde está o meu menos 220. Meu menos 220 está aqui, ó, entre o menos 180 e o menos 270. Ou seja, no segundo quadrante. Lembrando que, no independente do sentido, os quadrantes são padronizados, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora eu estou com um exercício que vai estar com radianos. Tem dois jeitos de fazer. Ou você substitui o π por 180 e calcula em graus e divide por 360, ou você faz uma técnica que eu expliquei em algumas videoaulas, que é a seguinte: você pega o 7, o numerador, sem o π, divide pelo numerador. Desculpa, inverti. Pega o 7, que é o numerador, divide pelo denominador, multiplicado por 2. Você vai obter uma volta aí, no caso, e aí esse 3, você escreve, coloca o π e o mesmo denominador que estava anterior, que era o 2. Então, ele parou no 3π sobre 2, que é 270 graus, ou seja, ele parou aí em cima do eixo y, que é o eixo dos senos. Uma outra técnica é substituir isso por 180 e depois multiplicar por 7 e dividir por 2. Vai dar do mesmo jeito aí. Depois você divide por 360, vai dar igualzinho. Tudo vai depender do que você achar mais fácil. O meu exercício 5, vou sempre dar dica, né? Pausa o vídeo, né? Para ver o exercício antes, que é uma lista de correção, né? Então vamos lá. Sobre os sinais de seno e cosseno no círculo trigonométrico, complete. No quarto quadrante temos que o seno é negativo e o cosseno é positivo. No terceiro quadrante, os valores do seno e do cosseno são negativos. Se um ângulo é negativo, esse ângulo se o cosseno de um ângulo é negativo, ele pode estar no segundo ou terceiro quadrante. E por fim, no primeiro e segundo quadrante, temos que os senos são positivos. Da onde que eu tirei isso, gente? Das aulas que a gente trabalhou o eixo dos cossenos aqui e o do seno, a gente fez o estudo de sinal. É só fazer uma relação aí com o plano cartesiano, substituindo aí o x por cosseno, o eixo x por cosseno e y por seno. A gente tem uma videoaula que vai trabalhar exclusivamente sobre isso, anterior a essa lista de revisão. Para esse exercício que vai falar sobre um cofre aí que tem o formato a seguir,
A gente vai ter que fazer a conversão quando tiver em radianos em graus, porque fica mais fácil, tá? É uma dica que eu dou aí para vocês. Então ele fala o seguinte: o dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir, que é esse formato aí ao lado. Sabe-se que as letras são igualmente espaçadas, então todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta quando o cofre está fechado é indicada na figura. Para abrir o cofre são necessárias 3 operações que devem ser realizadas girando o disco menor, a partir da posição indicada em. Então eu dei os passos aí. Primeira coisa a gente observar é que são 12 espaços, então divide 360 por 12, é aquela ideia do relógio, cada espacinho equivale a 30 graus. Então, ó, partindo do ponto A, primeira rotação é 120 graus no sentido anti-horário. Como que eu faço para saber quantos espaços ele andou? Se cada espacinho é 30, então eu divido por 30. Então ele andou aí 4 espaços. No sentido horário, tá? Então, ó, uma eu já marquei. 2, 3, 4. Então ele parou no E nesse primeiro momento. Daí eu vou continuar a movimentação dos passos. 3π sobre 2 no sentido horário. 3π sobre 2 é 270 graus. Se eu dividir por 3, ele andou, então, 9 espaços, agora no sentido horário, que é o sentido oposto aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou no H. E, por fim, ele andou 45 graus no sentido anti-horário. 45 graus é uma volta e meia. Então, ó, ele vai voltar uma volta e meia. Ó. Um espaço e vai parar no meio do seguinte. Então, ó, 1, 2 e parou aqui no meio. No meio entre o I e o J. O exercício 7, eu peço para verificar se os pares de ângulos são congruentes. Procedimentos para calcular independente de estar em radiano ou graus é o mesmo. Então eu vou subtrair o ângulo maior aí do menor. O resultado que der a minha subtração eu vou dividir por uma volta completa, que se for em radianos é 2π, se for em graus é 360. Se o resto for igual a zero, eles são côngruos. Se for diferente de zero, eles não são côngruos. É bem tranquilo. Então, ó, 19π sobre 3 menos 4π sobre 3, 15π sobre 3. Então, me deu aí o resultado da subtração, deu 5π. Agora eu vou pegar 5π e vou dividir por 2π. Quando eu fizer a divisão, eu vou estar dividindo 5 por 2, porque eu anulei o π. 5 dividido por 2 deu o resto 1. O resto, então, ele é diferente de zero, logo não são congruentes. Mesma coisa, eu vou fazer o 2.210 menos 1.860. Deu 350. Bom, já dá para ver aí de cara que eu dividindo 350 por 360 já não vai dar nenhuma volta inteira. Então, quer dizer que já tenho aí um resto bem diferente de zero. Logo, a divisão vai ter um resto diferente de zero, então não são congruentes também. Vamos aí para o item C e D. No item C e D é a mesma ideia. Vou fazer a subtração do maior menos o menor. No item C, ó, vai dar 720. Dividindo 720 por 360 deu 2 e resultado igual a zero. Resto igual a zero. Se o resto é igual a zero, são côngruos. Mesma coisa com o de baixo, 9π sobre 2 menos 5π sobre 2, deu 4π sobre 2. Fazer então deu 2π o restante da divisão aí, dessa subtração. Vou dividir 2π por 2π, vai dar 1, sobra resto 0. Resto igual a 0, eles são côngruos, congruentes aí. Então é basicamente esse processo que a gente vai fazer. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.